Era uma vez uma antiga fazenda isolada no interior de um vale sombrio, cercada por densas florestas e ladeada por colinas sempre envoltas em névoa. A fazenda era conhecida como Fazenda Blackwood, e sua história era permeada por mistério e tragédia ao longo dos séculos. Os primeiros colonos que se estabeleceram ali relatavam avistamentos de sombras sinistras que dançavam entre as árvores à noite, assim como murmúrios inquietantes que ecoavam pelos campos. Rumores sobre eventos inexplicáveis levaram os moradores a evitarem a área, evocando histórias de espectros vingativos e velhas maldições. Apesar de todos os avisos e histórias, em um momento da fazenda, a família Connor decidiu se estabelecer e restaurar a terra. Contra todos os presságios, eles começaram a trabalhar nos campos e a reformar a casa senhorial, buscando reviver a glória perdida da fazenda Blackwood. Em uma noite de lua cheia, enquanto a família dormia, distantes grunhidos e uivos ecoaram pela fazenda, despertando-os de seus sonhos. Ao olharem pela janela, viram sombras sinistras se contorcendo ao redor da plantação de milho, balançando como espectros em um balé macabro. As crianças tremiam de medo, e os pais sentiram um calafrio percorrer suas espinhas. No dia seguinte, os campos amanheceram prostrados, como se a vida tivesse sido sugada para fora deles. As plantas se encurvavam em agonia, e nenhum sinal de vida podia ser visto onde antes o verde exuberante reinava. A família Connor tentou em vão descobrir a causa da devastação, mas somente encontravam marcas misteriosas e profundas pelo solo. Poucos dias depois, as vacas começaram a enlouquecer, uivando desesperadamente e sem razão aparente. Muitas adoeceram e morreram em circunstâncias inexplicáveis, enquanto os cavalos relinchavam nervosamente e se recusavam a deixar os estábulos. A atmosfera na fazenda Blackwood tornou-se opressiva, uma sensação de que algo nefasto estava se aproximando, cada vez mais próximo. O próprio ar parecia pesado de presságios sombrios, e visitantes relutavam em permanecer naquele lugar antes convidativo e repleto de vida. Certa noite, um dos filhos do casal Connor desapareceu misteriosamente. Buscas frenéticas pela propriedade não encontraram nenhum vestígio da criança, e os gritos inquietantes daquela noite ecoavam na mente dos pais como um eco de desespero. O ocorrido lançou a família em uma profunda angústia, e eles sentiam que algo sinistro e obscuro estava determinado a destruí-los. À medida que as semanas passavam, eventos inexplicáveis continuavam a assolar a fazenda. Ferramentas desapareciam misteriosamente, as aves abandonaram os celeiros, e estranhos símbolos eram encontrados nas paredes da casa, parecendo pulsar com uma energia sobrenatural. Os dias se estendiam em um nevoeiro denso de medo e desespero, cada vez mais envelopando a família em uma teia de terror indescritível. Então, numa noite de tempestade, quando os trovões ecoavam no vale e relâmpagos iluminavam o céu, a fazenda foi tomada por um evento terrível. Na escuridão da noite, sombras se contorciam como serpentes à volta da casa senhorial, deslizando pelas paredes e arranhando as janelas. Os gritos e lamentos ecoavam por corredores vazios, ecoando em um torvelinho de desespero e terror. Os Connor lutaram para proteger suas crianças da invasão das trevas, mas parecia que suas forças foram totalmente inúteis em face da malevolência que irrompia naquela noite fatídica. Quando a tempestade finalmente cessou, o sol nasceu para iluminar uma paisagem transformada. A fazenda Blackwood havia desaparecido, engolida por uma fenda no solo, como se a terra mesma tivesse rejeitado a presença maligna que ali se instalara. Os moradores que viviam nas redondezas afirmaram ter sentido um tremor de terra naquela noite, seguido por um estrondo ensurdecedor. Quando se aproximaram do lugar onde a fazenda outrora estivera, encontraram somente um vazio sem fim, como se a terra tivesse se fechado sobre o mal que ali residia. A história da fazenda Blackwood passou a ser contada como um aviso solene, uma lembrança da terrível maldição que recaiu sobre aquele pedaço de terra amaldiçoada. Diziam que a própria terra havia rejeitado a presença do mal, engolindo de volta as profundezas do inferno de onde emergira. A antiga fazenda Blackwood permaneceu como um mistério e um alerta, lembrando a todos que o mal pode se enraizar onde menos se espera, e que há lugares que devem ser abandonados à própria sorte. Temendo que aguarda nas sombras dos campos e colinas remotas. Sussurros constantes ecoam pela região, lembrando a todos que a fazenda Blackwood se tornou um lugar apenas de lendas e pesadelos.
A notícia da terrível maldição que recaiu sobre a fazenda Blackwood se espalhou como fogo em palha seca. Os moradores da região evitavam até mesmo mencionar o nome da fazenda com receio de atrair a atenção do mal que ali habitava. Os ecos dos sussurros constantes ecoaram pelas colinas, criando uma aura de medo e mistério em torno do local. Mesmo após a família que ousou se aventurar na fazenda desaparecer sem deixar rastros, os mais corajosos e curiosos ousaram se aproximar da propriedade, movidos por uma inquietante sensação de curiosidade e terror. No entanto, todos aqueles que se aventuraram perto o suficiente para vislumbrar a fazenda voltaram com relatos perturbadores. Alguns afirmavam ouvir vozes sussurrando ao vento, promessas de poder e glória, enquanto outros insistiam que viam sombras se movendo entre as ruínas da antiga mansão. Muitos eram assombrados por sonhos terríveis e visões que pareciam arrastá-los de volta à fazenda Blackwood, mesmo quando estavam a quilômetros de distância. Os mais céticos tentavam ignorar as histórias macabras, atribuindo-as a superstições e lendas populares, mas no fundo, sabiam que algo não estava certo naquela região isolada. A maldição que se abatera sobre a fazenda Blackwood parecia resistir ao passar do tempo, sussurrando ameaças e segredos sombrios que permeavam cada centímetro da terra. À medida que os anos se passavam, as histórias sobre a fazenda se tornaram mais complexas e aterrorizantes, alimentando o folclore local. Muitos juravam ter vislumbrado figuras fantasmagóricas perambulando pela propriedade, desencadeando arrepios na espinha daqueles que se atreviam a desafiar os limites da antiga propriedade. No entanto, à medida que as gerações se sucediam, poucos ousavam contar as histórias de coragem e triunfo sobre as forças malignas que ainda reinavam sobre a fazenda Blackwood. Aqueles que ousaram desafiar a maldição e conduzir rituais de limpeza e purificação viam-se assombrados por pesadelos e visões que os deixavam marcados para sempre. Apesar de tudo, no entanto, um sentimento unânime ecoava nas palavras murmuradas ao vento: a fazenda Blackwood era um lugar de pesadelos e aflições que nunca deveriam ser perturbados novamente. A história da fazenda tornou-se um conto de aviso, lembrando a todos que o mal pode se esconder nas sombras profundas e que há lugares que devem ser deixados intocados, temendo o que aguarda nas sombras dos campos e colinas remotas. E assim, a fazenda Blackwood permaneceu como uma cicatriz na paisagem, uma silenciosa testemunha da terrível maldição que uma vez recaiu sobre aquele pedaço de terra amaldiçoada. Os poucos que se aventuraram a explorar o local retornavam com um desamparo em seus olhos, carregando consigo o peso das histórias sombrias que ecoavam através dos séculos. A fazenda se transformou em um marco macabro e sinistro, relembrando a todos que o mal pode se enraizar onde menos se espera, perseverando e aguardando por sua próxima vítima. A fazenda Blackwood foi engolida pelas sombras do desconhecido, tornando-se um lugar apenas de lendas e pesadelos, uma advertência solene para todos que se atreveriam a desafiar os limites entre o mundo natural e o sobrenatural. A escuridão pairava sobre a fazenda Blackwood como um manto pesado, e a terra que uma vez floresceu com vida agora estava impregnada com uma aura de desesperança e desolação. Os habitantes da região evitavam o local como se um tabu ancestral os mantivesse afastados. Rumores sinistros se espalhavam como fumaça entre as comunidades vizinhas, alimentando o medo e a superstição que cercavam a antiga fazenda. Para os poucos corajosos que ousaram penetrar nos limites sombrios da propriedade, a experiência era invariavelmente angustiante. Estranhos sussurros pareciam ecoar entre as árvores retorcidas, e sombras sem forma dançavam além da periferia da visão, mantendo os intrusos em constante estado de apreensão. Alguns afirmavam ter ouvido vozes sussurrando antigas maldições, enquanto outros juravam ter visto figuras fantasmagóricas vagando pelas ruínas sombrias da antiga casa da fazenda. A fazenda Blackwood se tornará um enigma envolto em trevas impenetráveis para os quais as respostas pareciam escapar como fumaça entre os dedos ávidos por conhecimento. Mesmo os estudiosos corajosos que tentaram desvendar os segredos por trás da fama maligna da fazenda se viram confrontados com obstáculos aparentemente sobrenaturais. Documentos históricos se perderam, testemunhos misteriosamente desapareceram e a própria terra parecia resistir a qualquer tentativa de desvendar seus segredos ocultos. Assim, a fazenda Blackwood permaneceu como uma ferida aberta na paisagem, desafiando a passagem do tempo e a influência de qualquer tentativa de renovação ou redenção.
A fama sinistra que a envolvia só servia para perpetuar seu isolamento, evitando que qualquer aventura imprudente se atrevesse a buscar sua desgraça. Aqueles corajosos o suficiente para testemunhar a presença espectral da fazenda ouviram a própria terra sussurrando sobre os horrores do passado, como se os lamentos dos mortos ainda ecoassem pelo vale constante da noite. E, à medida que as gerações passavam, a memória da fazenda Blackwood se enraizava mais profundamente nas lendas e folclores da região, perpetuando-se como um aviso solene da existência de forças além da compreensão humana. E assim, a fazenda continuou a pairar como um lugar de mistério e terror, transmitindo a todos que ouviam as histórias arrepiantes que o mal pode se enraizar nos lugares mais inesperados, perseverando e aguardando por sua próxima vítima. Apesar de sua ruína física, a fazenda se elevava como um símbolo de temor e aviso, uma cicatriz na terra que recordava a todos a fragilidade do limite entre o natural e o sobrenatural. Poucos ousavam desafiar os mistérios que rodeavam a fazenda Blackwood, receosos de desencadear a ira das trevas entranhadas em suas entranhas. E assim, a fazenda Blackwood permaneceu, envolta em seu próprio véu de terror e mistério, um lugar de lendas e pesadelos, uma advertência solene para todos aqueles que se atreveriam a violar os limites entre o mundo natural e o sobrenatural. O legado sinistro da fazenda ecoava através das eras, uma recordação sombria de que o mal persiste, mesmo quando o mundo tenta esquecê-lo.